E uma ideia muito ruim que a esquerda aderiu recentemente que eu digo de uns 20, 30 anos para cá, foi a ideia colocada pela Fundação Ford e pelas demais fundações racialistas dos Estados Unidos de que a realidade social brasileira se resumia ao branco opressor privilegiado, da a classe alta, a elite branca, né, a famigerada elite branca, e o negro, coitadinho, vitimizado, oprimido. Como se só tivessem essas duas categorias na sociedade. É claro, essas categorias existem, a hierarquia, as desigualdades são reais. Mas o Brasil não é uma... O Brasil não é uma fazenda do Alabama do século XVIII. O Brasil é mais do que isso, por conta de todo um processo de desenvolvimento, depois de reversão desse desenvolvimento, o Brasil tem uma estrutura social bem mais complexa. E um setor para o que a esquerda ignora solenemente, ignora porque não é cômodo considerar a existência desse setor, porque a existência desse setor contradiz fortemente as ideias de onde vem o dinheiro da Fundação Ford, é justamente uma classe média baixa, branca, católica e suburbana, que está cada vez mais aviltada em razão do processo de aprofundamento do subdesenvolvimento brasileiro, em função da reversão do desmonte do Estado de bem-estar social, do desmonte do Estado desenvolvimentista, essa classe média baixa branca, suburbana, pouco escolarizada, católica, não é evangélica, nem todo o povo é evangélico, grande parte não é. O povo é negro, não necessariamente, tem muito branco ferrado, tem muito mestiço ferrado, e eles não se veem como negros. Né? Então, esse grupo social para o qual a esquerda ignorou completamente nos últimos 20, 30 anos, chegando ao ponto, inclusive, no caso desse grupo social na região sul, de chamá-los todos de nazistas, sem nenhum fundamento para isso. Por que o gaúcho e o catarinense são nazistas? O Rio Grande do Sul votava no Brizola e no Lula. Nos anos 90, quando o Nordeste em peso votava no Fernando Henrique, no DEM, no PSDB, era o Rio Grande do Sul que votava no Lula, que elegia governadores do PT, que elegia prefeitos do PT. Justamente os netos, os bisnetos de alemães e italianos do Rio Grande do Sul, que se filiavam ao MST, que militavam pelo PT, que votavam na esquerda. Santa Catarina votava no Brizola, Santa Catarina deu muito voto para o Lula, elegeu vários prefeitos do PT, tem uma base do MST grande em Santa Catarina. Por que a esquerda começou a chamá-los de nazistas? Né? Qual o fundamento para isso? No caso do Rio de Janeiro, realidade que conheço mais empiricamente, grande parte dessa classe média baixa, branca e suburbana e católica votou no Lula em 2002, não aguentava mais o Fernando Henrique, porque as políticas neoliberais do Fernando Henrique representaram uma profunda queda da qualidade de vida dessas pessoas, fora outras questões. A qualidade de vida no subúrbio do Rio caiu muito. E o subúrbio do Rio não é só favela. É uma concepção errada que tem. Uma vez até eu entrei numa discussão certa vez com um cara que era, inclusive, de Santa Catarina, um identitário total. Né? Mas nunca tinha vindo, não conhecia nada da realidade do Rio de Janeiro. Ele falou que eu estava mentindo. Né? Ele falou que não existia essa classe média baixa, branca e suburbana, que o subúrbio do Rio era só favela e que os brancos estavam na Zona Sul, morando em coberturas. Aí eu falei para ele assim, então você está falando que eu não existo. Né? Então, as pessoas com quem eu convivi a maior parte da minha vida não existem. Então, branco e mestiço, né? Branco e mestiço, né? Tem que lembrar que tem pessoal nordestino, sertanejo, tem outro que é meio indígena, misturado com negro, essa mistura inteira que tem no Brasil. Exatamente. Branco e mestiço, mas um mestiço que não se vê como negro, que convive muito mais no mundo dos brancos que no mundo dos negros. Não que não existam, os negros existem muito, mas a população que mora em favelas no subúrbio do Rio não é nem a maioria do subúrbio do Rio. Né? A maioria dos suburbanos não são moradores
de favela, não são evangélicos, né? E estão completamente esquecidos. Essas pessoas não existem no discurso. Essas pessoas não existem no discurso da esquerda, não existem nas políticas da esquerda. Esse setor social aderiu em massa ao bolsonarismo. É claro, porque o Bolsonaro, de alguma forma, por mais que seja uma forma hipócrita e pouco vinculada à realidade concreta, à prática política, mas o Bolsonaro, ao menos, reconheceu a existência e as demandas desse setor, pelo menos num plano simbólico, coisa que a esquerda é incapaz de fazer. A esquerda fala, vamos governar para o preto, pobre, favelado. E quem não é preto, pobre, favelado, fica como? Né? Exato. Olha, alguém está falando aqui de São Paulo também, que tem outras misturas também diferentes também, né? Das periferias de São Paulo, ou cidades médias, pequenas de São Paulo, alguém aqui está falando. Mais ou menos a mesma coisa, né? Do que essa São Paulo, então, é ainda mais que o Rio de Janeiro, porque São Paulo, além do afluxo de portugueses, que também teve no Rio, teve afluxo de italianos, de japoneses, né? De árabes, né? Teve vários afluxos migratórios de vários países, né? Essa classe média baixa, branca, suburbana e aviltada de que falo, a maioria dela é descendente de portugueses empobrecidos que vieram para cá passando fome. Vieram para cá. Sim, é verdade. Agora, eu considero esses católicos aí, essas pessoas de fundo católico, não quer dizer a pessoa carola que vai muito na missa, não. É independente de cor, de pele, de fenotipo, é independente disso. Tem esses católicos que estão aí pelo Brasil inteiro, entendeu? Seja cidade pequena, seja periferia urbana, seja bairros que não são nem periferia, nem centro. Aí se alguém falar assim, olha, mas os evangélicos estão por tudo quanto é lugar, eu vou lembrar uma coisa. Olha, o que eu estudo, na verdade, são as manifestações culturais, assim, estilo, vamos chamar de folclóricas, tá? Mas culturais no sentido de música, dança, máscara, eu estudo isso aí, não é? Todas essas manifestações. Mas aí entra até Círio de Nazaré, entra nessa coisa aí, né? Todas essas coisas, todas essas festas, festa de reis, carnaval, todos esses carnavais, essas variações de carnavais que tem no Brasil, todas essas festas, seja maracatu, mas tudo, qualquer um tipo, tá? Qualquer um tipo, né? Todos esses são feitos, de um modo geral, por pessoas de fundo católico. Todo mundo que desfila em escola de samba, ali, por exemplo, todas as escolas de samba do Brasil, não são só as escolas de samba do Grupo A que passam na televisão, não, hein? Todo mundo aí, de um modo geral, é de fundo católico. Fundo pode ser também ligado à religião afro-brasileira, mas muitas pessoas de religião afro-brasileira são de fundo católico, não quer dizer que tem uma prática, entendeu? Diária, cotidiana, mas do fundo, repara bem, do fundo católico. Então, para a gente não ficar só nesse pânico de que tudo está evangelizando, não, isso é o que eles querem que a gente pense. Agora vai ter o carnaval, e o carnaval é todo mundo aí de fundo católico. Então a gente vê a força, a massa de católica, de fundo católico, que pode ainda, desse pessoal aí que a gente está falando, né? Independente de qual lugar do Brasil, independente de que cor, independente, né? Desse aí que ele está se referindo. Exatamente. Aí são várias consequências que podemos extrair disso que o João acabou de falar. Ele tem toda a razão quando falou que a gente não tem que entrar nesse pânico de que está todo mundo virando evangélico. Não está. A maioria dos evangélicos não chegam nem a 30% da sociedade brasileira. Eles têm muita voz, eles fazem muito barulho, mas eles são minoria, né? Eles não são maioria. E além disso, isso nos leva a uma outra reflexão, de que não foram só os evangélicos que elegeram o Bolsonaro. Isso não é verdade. Muitos católicos votaram no Bolsonaro, muitos, não foram, a maioria votou no Bolsonaro, não por considerações religiosas, né? Muitas vezes não foi nem pela questão identitária, como às vezes se atribui. O identitarismo teve o seu papel em afastar certa massa da população, sim, mas não foi o principal, né? Até porque essa classe média baixa, branca, suburbana, aviltada, embora seja conservadora, também não é tão conservadora assim, não é medieval. Eles não são fascistas, muito pelo contrário, podem até aderir a muitas das modernidades
que se consideram. O que afastou esse setor da esquerda, principalmente no Rio de Janeiro, foi a leniência da esquerda carioca com a criminalidade urbana. De fato, há essa leniência. Né? Isso não é uma coisa... Quando a direita acusa isso, a direita está apontando para um problema concreto. Ela não tem as soluções corretas para isso, mas o problema está lá e existe. Né? A criminalidade é um fato real e que preocupa muito as pessoas, que limita muito as possibilidades e ameaça diretamente a existência vital das pessoas. E são justamente as pessoas suburbanas, mais aviltadas, que estão mais sujeitas à violência, que estão mais sujeitas à criminalidade. Quando o tráfico fica atirando a esmo nas favelas, e isso acontece, o tráfico não atira só quando entra a polícia, muitas vezes ele fica atirando a esmo. A bala cai no asfalto, cai na cabeça de alguém e mata. E aí? Alguma ONG vai lá ajudar essas pessoas? Ou vai dizer que porque não era preto, pobre, favelado, então não existe, então não tem que ser ajudado. Eu sei que esse é um tema desagradável para a esquerda, mas é um tema que precisa ser discutido de uma forma séria. Né? É isso aí, Felipe. Eu tenho razão. Você está falando. Olha, uma coisa que o João Humberto Zago está falando nesse aspecto aí, ele tem razão. Olha, o puritanismo anglo-saxão no Brasil não existe. Olhem os bailes funk e suas músicas. A Damares vai morrer conversando abobrinha. Não, é verdade, ainda tem todo esse pessoal do baile funk, ou em São Paulo, que acho que tem bem menos funk, né? Mas tem muito rap paulista, tudo mais, né? O hip hop, o rap paulista, né? É verdade. Esse pessoal, em geral, a base deles é de fundo católico. Atenção, fundo cultural católico, né? Mas foi bem lembrado aí o que ele falou também, né? O João Humberto Zago, né? Felipe. Exatamente. Tem essa questão do funk, que de fato é uma coisa extremamente desagradável. Para quem mora nas áreas mais nobres da cidade, o funk é um exotismo em que muitas vezes a classe média alta recorre para se divertir, mas sempre com distanciamento, sempre com uma exterioridade. Agora, quando se está num subúrbio, numa comunidade mais pobre, e aí chega um grupo de funkeiros, fecha a rua e fica uma semana tocando funk direto, com uso de drogas, obscenidades, enfim, tudo. São pessoas trabalhadoras que moram ali, são privadas de sono, são privadas de paz, são privadas de sossego, perdem o seu direito de ir e vir. Os filhos passam a estar sujeitos a todo tipo de influência negativa. Então, essas pessoas querem que aquilo acabe. E elas têm o direito de não ter um baile funk na porta da casa delas. Né? E aí, quando a polícia entra, aí a esquerda fala assim, está matando a juventude, está matando a juventude pobre, e esquece dos moradores daquelas casas que também são pobres, também são ferrados e estavam tendo seu sono, a sua tranquilidade, as suas liberdades restringidas por esse grupo. Aí o que fica para a maioria das pessoas é que a esquerda defende a desordem.